Oi pessoal, sou Adson César, a sede Pernambuco. A gente vai fazer hoje uma apresentação explicando sobre a cubagem, que a gente, ao entrar na casa, a gente depara com os depósitos. Então, tem alguns momentos que é preciso fazer o cálculo, e isso a gente vai ver hoje, beleza? Na norma técnica, né, da vizinhança, tem a fórmula, né? Nesse caso, esse material está há muitos anos já publicado. Então a gente vai fazer uma explicação detalhada do que a gente pode encontrar no dia a dia do nosso trabalho. Beleza? Então, a norma fala aí, ó, o seguinte, que é um depósito no formato cilíndrico. Então a gente vai encontrar o diâmetro e a altura. E para calcular o volume, a fórmula que é apresentada para nós, a CE, é diâmetro vezes altura multiplicado por 0,8. Então, ele já dá um exemplo onde está com 15 decímetros de diâmetro, 20 decímetros de altura e aplica a fórmula que está aqui, ó, D vezes D vezes H multiplicado pela constante. Então, ó, ele fala de decímetro. Quando a gente vai usar a trena, o valor que é encontrado na trena não é em decímetro, é em centímetro. Então, por exemplo, aqui, se tem 15 decímetros, a trena vai mostrar 150 centímetros. Então, a vírgula vai estar aqui, então a gente vai usar aqui 15. Beleza? Então, se tem 20 decímetros, lá está dizendo 200 centímetros. Beleza? Que vai ficar 20 decímetros. Então, a gente vai fazer a multiplicação do diâmetro vezes altura multiplicado por 0,8. Nesse exemplo deu 3.600, certo? Então, quando a gente vai fazer esse depósito, a gente encontra um tonel. Antigamente a gente encontrava um tonel de ferro. Agora não está mais comum encontrar esse tipo de tonel. A gente encontra tonel de plástico. Beleza? Então vou fazer mais um exemplo para a gente ver mais com calma. E o seguinte, ó, uma CE, em uma de suas visitas domiciliares, depara-se com o recipiente A2. No formato cilíndrico, em uma de suas visitas. O agente precisa realizar o procedimento de cubagem para ter a informação correta de quantos litros de água possui e também, ó, para ter a quantidade e gramas adequada do produto para realizar o tratamento. O agente de mesa realiza a medição e encontra 90 centímetros. Ele já fala 90 centímetros. Beleza? Então, ele fala 90 centímetros de altura. Então, a altura é 90 centímetros. E 60 centímetros de diâmetro. O diâmetro, 60 centímetros. Então, nós iremos ver como a gente vai resolver essa informação, ok? Então veja, o cilindro é nesse formato, o tonel. Então a gente vai fazer, ó, o diâmetro vai de uma borda a outra borda, certo? Então, ó, se eu tenho um diâmetro, até pegar o exemplo aqui, então aqui é a circunferência, então vai de uma borda a outra. Então esse é o diâmetro, certo? Então ele disse que o diâmetro foi de 60 centímetros. E a altura, ele disse que foi de 90 centímetros. Então a altura, estou mostrando, vai de cima até a outra base. Então, a gente vai fazer o seguinte, os valores. Diâmetro, altura, vai multiplicar diâmetro vezes 0,8. E o resultado você vai dividir por 1000. Aí vai encontrar o valor em litros. Então veja que vai ser diâmetro vezes altura vezes 0,8. A gente vai dividir por 1000 porque a gente não fez a conversão quando a gente está medindo. Quando a gente pegar centímetro, a gente tem que transformar para decímetro, que 1 decímetro cúbico é 1 litro. Beleza? Então se eu pegar as três dimensões, multiplicar por 0,8 e depois dividir por 1000, a gente vai ter o valor em litros, certo? Então, ó,
seguindo aqui. Ele deu 60 vezes 60 vezes 90, que é a altura, multiplicado por 0,8. Entendeu? Ele já deu, a gente não transformou. Então você vai ver o que? 259.200 dividido por 1000. Então o tonel nessas dimensões terá 269,2 litros. Beleza? Então aproximadamente 260 litros. E os valores, se fosse usar já convertendo, então se tem 60 lá na trena, você botava 6 decímetros. Se a altura for 90, você coloca 9. Então a gente vai fazer 6 vezes 6 vezes 9 vezes 0,8. E não vai precisar fazer a divisão. Então fica aqui 6 vezes 6 vezes 9 vezes 0,8. Isso vai dar a mesma quantidade, 259,2 litros. Beleza? Então, ó, na norma que a gente vai vendo, ele fala que vai ser diâmetro, a gente vai pegar a altura. Então, se a gente pegar o tonel, vamos botar aqui o tonel de 100 centímetros. Beleza, então você pegar 100 vezes 100 e a altura, vamos botar aqui 120 vezes 120 vezes 0,8. Então você vai encontrar a quantidade dividido por 1000. Aí sim você vai encontrar a quantidade em litros. Beleza? Então você resolvendo essa multiplicação aqui, 100 vezes 100 vezes 120, 12. Quanto zero tem? 5. 1, 2, 3, 4, 5 vezes 0,8. Beleza? Então você faz essa multiplicação, divide por 1000, é a quantidade de litros. Façam aí e me dê essa quantidade de litros. Beleza? Então, ó, na próxima a gente vai fazer quando tem aquele o retângulozinho, né? O depósito fixo lá, que é comprimento vezes largura vezes altura, multiplicado não tem, né? Dividido por 1000. Sim, só vai ter multiplicado por 0,8 o cilindro, beleza?